Fala pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo. Nós estamos aqui no Viveiro hoje com a Weslene da Proseg, que está desenvolvendo um trabalho aqui na empresa sobre segurança do trabalho. Depois ela vai se apresentar e poder falar um pouco mais do seu trabalho. Mas antes, pessoal, eu queria falar que a gente vai falar muito sobre a importância, né, da gente adotar técnicas, ações que possa cada vez mais proteger a nossa mão de obra e segurar ela, né, para eventuais riscos, acidentes que venham ocorrer, né, no ambiente de trabalho, principalmente o rural, né, onde a gente está desenvolvendo esse trabalho. Mas antes, vamos lá com a vinheta da Selva Florestal. Bom pessoal, eu estou com a Weslene, onde ela vai poder relatar um pouco sobre a importância desse trabalho em propriedades rurais, né? Aqui nós estamos no nosso viveiro, mas ela vai poder compilar um pouco mais sobre isso e durante a conversa a gente vai fazer outras perguntas aí que eu acho importante. Bom, meu nome é Weslene, né? Somos da Proseg Assessoria em Segurança do Trabalho. Eu tenho a formação de técnica em segurança do trabalho, engenharia de produção e também pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho. A gente veio aqui para poder exercer um trabalho na Selva Florestal, né? A pedido do Rodrigo, né? Então a gente está aqui para poder somar com a empresa. Quando a gente fala em segurança do trabalho, muitas pessoas ainda pensam que segurança do trabalho seria somente na indústria, né? Só que a zona rural também oferece seus riscos. Então a atividade do trabalhador rural também tem vários riscos, né? E qual que é a importância, né, da empresa investir em segurança do trabalho, né? Eu sempre costumo dizer que segurança do trabalho e produção, elas têm sempre que andar lado a lado, né? Então, se a minha produção está à frente e a segurança do trabalho está atrás, provavelmente eu vou ter um prejuízo ali. Eu posso ter um colaborador que às vezes sofre um acidente, né? Mas se a segurança do trabalho está na frente e a minha produção está atrás, também não funciona. Então, segurança do trabalho ela tem que andar junto com a produção. Se as duas estiverem alinhadas com um único objetivo, a gente vai ter sucesso. Então, a gente vai ter trabalhador seguro, a empresa ela vai estar segura, né? E a produção ela vai estar lá em cima. Então, eu sempre falo que a segurança do trabalho é lá para poder somar, né? Ela não vem para poder atrapalhar, muito pelo contrário, ela vem para poder somar, trazer segurança, aumentar a produtividade, né? Para poder a gente ter um rendimento maior, trabalhador seguro, empresa segura, produção ela só vai alavancando, né? E quando se trata em segurança do trabalho rural, a gente tem uma norma regulamentadora, NR31, que aborda todos os aspectos relacionados à atividade rural. Então, atividade com maquinário, atividades com defensivo, né? A parte de EPI, treinamento, toda a NR ligada justamente para proteger, né, o trabalhador rural e a empresa. Vocês já vão ganhar um parabéns, porque vocês já estão de perneira. Tem uns 3 meses, né? Que a turma tá Tá alinhada? Tá alinhada. É isso aí. Para a segurança do trabalho, às vezes o patrão cobra, a gente da área cobra, mas ninguém melhor do que vocês para se preocupar com a segurança de vocês do que vocês mesmos. É bom. Então, quando vocês usam perneira, não é pensando na gente que é da segurança, não é pensando no patrão, mas pensando pela saúde e integridade física de vocês. Entendeu? Então, se alguém machuca, se alguém lesiona, alguém é picado por animal peçonhento, por cobra, quem vai sofrer? Não vai ser eu, nem vai ser o Rodrigo, vai ser vocês. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E às vezes, por mais que o serviço é fazenda, às vezes a gente tem uma cultura de berço mesmo, porque eu fui criada na fazenda também. Né? Então lá, meu pai ia fazer serviço na fazenda, ia só com a botina, ia sem perneira, ia sem nada. A gente vem com essa cultura de achar que nunca aconteceu nada com a gente, não precisa utilizar hoje em dia. Só que o risco está lá. O risco está lá, a gente não sabe quando vai acontecer, mas se a gente tem condições, a empresa dá condições também de prevenir, que é o uso do equipamento de proteção individual, então por que não usar? Muitos funcionários às vezes até queria ganhar uma perneira para poder utilizar, mas tem empresas que ainda não fornecem. E aqui a gente percebe que a empresa tem essa preocupação. Então a empresa ela tem um comprometimento e a preocupação que é entregar o equipamento de proteção individual. Ela está fazendo a parte dela.
que é entregar, cobrar uso, orientar sobre o uso. E vocês, como funcionário, vocês também têm um outro lado, que é a responsabilidade de quê? Pegar o equipamento, de utilizar o equipamento para aquela finalidade que se destina, zelar, guardar e higienizar. Então, isso a gente tem que ver. Então, assim, parabéns para vocês. Tem que estar usando aí a torneira, parabéns também, né, para a Selva Florestal, tá tendo essa preocupação aí com vocês. E eu falo, gente, que o trabalho de segurança do trabalho é trabalho de formiguinha. Então não adianta eu vir aqui falar algo relacionado à segurança, não adianta o Rodrigo cobrar, outras pessoas cobrar, se quem está lá em campo não fizesse, não, eu tenho consciência de que eu preciso usar uma luva, eu preciso usar um óculos, uma botina, uma perneira, né? O que manda é consciência. Então, se cada um tiver consciência do que é para fazer, do que é certo para fazer na área de segurança do trabalho, você pode ter certeza. A chance de acontecer um acidente vai ser mínima. Mínima. Vocês reduzem aí tranquilamente esse mínimo. E se porventura acontecer, os danos serão mínimos. São também, mínimos, né? Porque exatamente. Tá protegido, né? Tá protegido. Perneira, eu conheço muita gente, mas sabe o que é muita? Que não foram atingidos por cobra porque estavam usando perneira. Eu tenho uma fazenda mesmo, a gente presta serviço, ela tem mais de 200 funcionários. E assim, os funcionários ficam lá na área de seringueira, então eles usam perneira. Sem perneira não dá para trabalhar. Mas os relatos que tem de a cobra chegou a dar o bote na perneira, tem muito. Isso é toda semana. Mas por que nunca teve um acidente com picada de cobra lá? Porque eles usam perneira. Usa todos os EPIs necessários. Então eu falo sempre o seguinte também, EPI, ele não evita acidente. Por que ele não evita acidente? Né? Ele evita com que haja um agravamento ali da situação. Então, por exemplo, no caso da cobra, ela não fez com que evitasse, por exemplo, da cobra ir lá e bocar na sua perneira, dar o bote. Né? Mas se você tivesse sem perneira, você teria sofrido um acidente. Né? Então ele evita lesões, ele evita o agravamento da lesão. Então por isso que é importante. Né? Às vezes ele não vai evitar com que o acidente em si não aconteça, mas ele evita o agravamento da lesão. Tá? Isso é importante. Tá? Então parabéns para vocês. Vamos lá ver para a gente organizar. Uma outra questão, pessoal, que a gente estava conversando aqui hoje e andando para ver algumas operações, né, que eu acho bastante importante. Muitas vezes o trabalhador ele não tem a consciência que a importância de às vezes usar certos EPIs, né? Exato. E isso é para segurança pessoal, né? EPI, né? O próprio nome já diz, equipamento de proteção individual. Então, e a gente preza muito por isso, como a gente trabalha muito em florestas, então tem que usar perneiras, aqui mesmo no viveiro, todo mundo calçado fechado, botina, né? Calça, manga comprida, chapéu. Então tem alguns detalhes que a gente tem que levar isso muito em consideração. Você, pelas suas andanças, pelos trabalhos que vocês fazem, vocês encontram às vezes algumas propriedades que tem que ter uma mudança muito radical para poder melhorar isso? Demais. Aqui quando eu cheguei eu falei logo, ó, parabéns. Falei, eu não lembro mais qual colaborador, mas parabéns por você estar utilizando o EPI. Porque eu até falei pro Rodrigo, comentei mais cedo, que o trabalho rural em si, ele tem uma certa cultura. Que é a cultura de quê? Antigamente eram feitas a atividade de trabalho rural, então às vezes você via o funcionário que ia realizar um serviço com trator. Chegava lá e estava naturalmente sem protetor auricular, sem a botina adequada, ia realizar um serviço de aceiros, por exemplo. Não estava com perneira, estava totalmente descoberto. E quando eu chegava a falar para ele sobre o uso de EPI, ele falava que era frescura. Hoje não, hoje a gente já tem uma mudança de cultura nisso daí, porque é até uma necessidade. Então, aqui a gente chegou, eu já fiquei logo surpreendida, porque os colaboradores já estavam com equipamento de proteção individual, um ponto excelente aqui para a empresa, porque a gente percebe a preocupação que tem, né, com o funcionário. Só que tem locais que a gente chega também, que a gente tem que começar a implantação do zero, né, do zero. Às vezes a empresa não sabe por onde começar, então a gente entra com a parte de orientação, né, qual que é o ponto de partida. Primeiro a gente faz o diagnóstico para ver o que precisa ser melhorado, e a partir disso a gente começa a entrar com as melhorias contínuas.
Eu falo sempre o seguinte, a empresa ela nunca vai estar 100%, é fato. Então a empresa ela nunca vai estar 100% ok. Mas a gente tem que ir caminhando para sempre melhorar. Né? Então se eu tenho que melhorar na parte de produção, né, então eu vou caminhar também para melhorar a minha parte de segurança do trabalho. 100% ela não vai estar. Eu falo para você, Rodrigo, sempre vai ter uma coisinha para ser melhorada. Segurança do trabalho sempre vai ter algo para a gente se fazer. E a gente está aqui para isso, né? Para poder melhorar cada vez mais, né? Atingir nossos objetivos, né? Junto aí com a produção nossa. E uma coisa que é importante, assim, que falando agora, ver na selva, né? Hoje a gente tem operações aqui dentro da empresa muito variadas, né? Desde de coleta de semente em altura, né? Que oferece um risco, né? Para o colaborador que vai fazer essa operação. Maquinários em geral, maquinários é sempre o risco, né? Trabalhos com motosserra é um risco, com motopoda é um risco, trabalho com inseticidas, fungicidas, né? Lógico, a gente tudo usa EPIs, mas chegou um momento que a gente tem que se enquadrar. Às vezes a gente não está fazendo como tem que ser feito, né? E a nossa maior preocupação tem esse trabalho, não tem como correr disso, mas oferecer, né, total transparência e também segurança, mais segurança ainda para os nossos colaboradores, né? Por isso que a gente contratou a Proseg para poder nos prestar esse trabalho e a gente poder evoluir ainda cada vez mais, né, no que se refere à segurança do trabalho de toda a nossa equipe de prática, de campo, aqui na empresa. Exato. E assim, só reforçando o que o Rodrigo disse, quando a gente começou a entrevistar os colaboradores, porque a gente fez entrevista com cada colaborador, de acordo com a atividade, função, até para a gente fazer o levantamento, o gerenciamento de risco, né, a descrição de atividade de cada um, porque a gente também vai estar organizando a parte documental, né, da empresa, que envolve PGR, PCMSO, LTCAT, né, e demais documentos. E aí eu percebi que aqui a gente já tem uma cultura, né? Quando eu falo de cultura e segurança do trabalho, tem muita gente que acha que é somente o uso de EPI, né? Mas não, eles têm, além deles usarem os EPIs, né, eles têm o hábito de guarda, higienização, né? Então isso é um ponto positivo para a empresa, né, para a selva florestal. E o interessante é que eu não lembro qual foi o colaborador, mas o que exerce trabalho em altura. Eu perguntei ele, e aí, você usa cinto de segurança? Uso. Aí eu perguntei ele como que era o uso, como que era feito, para mim poder ver se ele estava usando de forma adequada, né? E ele estava, assim, realmente, não, mas a gente aqui, a gente tem uma preocupação muito grande com essa parte de segurança do trabalho, né? Então a gente sempre está utilizando os EPIs, até porque nossos gestores têm essa cobrança aqui, né? Cobra essa parte aqui que a gente tem que utilizar os EPIs, né? Então qualquer atividade que a gente vai fazer, a gente sempre está trabalhando ali com todos os equipamentos de proteção individual, né? A gente passou algumas orientações para eles, mas a atividade em si, a gente está bem desenvolvido aqui com essa parte de segurança do trabalho. Isso é bom. Então, pessoal, é o seguinte, o que eu deixo, né, de sugestão e conselho para você, tá? Graças a Deus aqui na selva a gente nunca teve nenhum acidente médio ou grave, né? Graças a Deus, mesmo o pessoal usando EPI, eu acho que todo mundo tem uma mentalidade tranquila de trabalho, a nossa cultura de empresa também, a gente é muito forte nesse sentido, mas chega um momento que a gente tem que profissionalizar ainda mais, né? Então por isso que a gente tá com essa empresa, para a gente poder ter um respaldo maior. E você que trabalha, tem propriedades rurais, que empresas, né? Eu sei que tem a legislação meio que obriga, né? Só que não é todo mundo que faz, né? Ou faz. É assim, Rodrigo. Hoje em Explica dia... isso, porque eu sei que é lei, né? E muitas coisas, né? É lei. Por exemplo, hoje em dia a lei fala o seguinte: se você tiver um funcionário registrado, você já tem que contratar uma empresa que presta serviço de segurança do trabalho para fazer a parte do E-Social. Certo. O E-Social engloba 3 eventos, né? Que é o S2240, está relacionado aos agentes nocivos, por isso a elaboração do nosso LTCAT, nós vemos aqui. O S22
20 está relacionado à saúde do trabalhador. Então, aquele exame que você faz lá na admissão do funcionário é relacionado ao S2220. Em caso de acidente de trabalho, a gente tem o evento S2210. Sofreu um acidente de trabalho, a gente tem que comunicar ao E-Social que houve um acidente na empresa tal, né? Então, se a empresa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, fazenda, né, que é o KEPF, ela precisa da empresa para poder fazer essa gestão de social para ela. Aquelas empresas que às vezes têm uma quantidade de funcionários maior, ela já precisa de uma outra gestão, que é o acompanhamento da ordem de serviço, treinamentos, entrega de EPI, né, ficha de registro, controle de ponto, um acompanhamento mais específico em campo, né, para verificar o uso de EPI, né, o comportamento em si dos colaboradores e também a parte de comunicação, né, porque eu falo que a segurança do trabalho ela não envolve somente EPI, mas ela tem comunicação, né, comportamento, né, e eu gosto sempre de frisar o seguinte: por mais que a gente comece o trabalho de segurança do trabalho, né, dentro da empresa, a empresa ela tem esse investimento, mas o trabalho de segurança do trabalho ele é um trabalho de formiguinha. Então não adianta nada eu chegar na empresa, abordar, falar o que precisa ser feito, se o colaborador não tiver consciência de ir lá executar, né? Não adianta a gente falar assim, você tem que usar uma perneira, se quando ele chegar lá em campo, ele vai estar sem perneira, né? Então, segurança do trabalho é consciência. Se eu tenho um trabalhador consciente de que aquilo realmente precisa ser feito, eu vou ter sucesso na minha segurança do trabalho. Então, é um conjunto, é o trabalho de formiguinha, comprometimento, respeito e dedicação de todos da empresa. Ok. Eu ia falar, ele complementou tudo que eu ia falar. Então, procure uma empresa que possa te prestar esse serviço, se adeque o quanto antes, que eu tenho certeza que os ganhos serão muito aí na sua empresa, na sua propriedade rural, e vai ajudar muito no desempenho. E todos agradecem também. Tá, então era isso que eu queria falar com vocês. Então, saudações florestais e até o próximo vídeo. Quiser despedir? Obrigada, gente. Né? Foi uma satisfação muito grande, né, estar aqui na selva florestal. E a gente quer e espera somar sempre, né? Eu falo que segurança do trabalho e a empresa, elas crescem junto. Então, a gente está para poder somar, ajudar a empresa a crescer, né? Crescer com segurança e produtividade. É isso. Falou, gente. Abraço. Tchau, tchau.